Olá, meu nome é Márcia Delana, eu sou psicóloga, líder do Ministério de Mulheres que Vencem aqui no sul da Flórida. Eu estou voltando para dar continuidade ao nosso tema da semana passada, depressão. Não saia daí, eu volto já. Bom, como nós estávamos tratando na semana passada sobre a depressão, eu gostaria de fazer um breve resumo para você que está nos assistindo neste momento. E eu convido você também a ir no vídeo da semana passada e acompanhar o início desse tema. Mas a pergunta que eu insisto em fazer é: você está com depressão? Ou você já passou por esse processo depressivo? Ou conhece alguém, talvez um familiar, um amigo, uma pessoa que está ao seu redor, está passando por esse problema? Você pode dizer que sim, mas também você pode dizer que não. Mas se você disser que não, eu continuo convidando você a continuar a nos ouvindo. Por quê? Porque é importante nós termos conhecimento. O conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele nos livra de sermos destruídos. Por quê? Porque a depressão, ela tem vários fatores que levam uma pessoa a entrar num quadro depressivo. Então é importante que você entenda quais são os fatores que podem levar você e eu, qualquer pessoa, a um quadro depressivo. Então, se nós tivermos o conhecimento, nós vamos estar atentos e evitar que isso venha acontecer na nossa vida. Porque uma pessoa que está dentro de um quadro depressivo, ela tem a sua vida travada. É uma pessoa que não consegue ser plena na sua vida sentimental, na sua vida profissional, no meio onde ela vive. Por quê? Porque uma pessoa depressiva, ela tem pensamentos muito negativos, pensamentos de derrotas. É uma pessoa que não consegue acreditar que ela pode, que ela tem condições, que ela vai conseguir vencer. Ela tem pensamentos, né, negativos que leva ela a se fechar, fechar para as amizades, interfere essa pessoa no seu ambiente de trabalho. Muitas pessoas que estão num quadro depressivo acabam até perdendo o seu trabalho, porque há uma mudança de humor. As pessoas normalmente elas se isolam. Então, esse é um quadro muito ruim, que ninguém gostaria de passar. Mas também é importante nós sabermos que a pessoa, ela não age, ela não pensa assim porque ela quer. Não é porque ela é preguiçosa, porque ela não quer mudar, não. Uma pessoa que está com um quadro depressivo é uma pessoa que está doente, é uma doença, ela está com um distúrbio emocional. Então, é importante você ouvir para que você possa saber que existe cura, existe uma forma de sair ou nem de entrar na depressão. E este vai ser o nosso tema. Agora, antes de entrarmos no nosso tema, que é mudando os pensamentos, eu posso sair da depressão ou nem entrar na depressão. Existe cura se nós mudarmos a nossa maneira de pensar. Mas antes de entrar nesse tema, é importante que você entenda, como foi falado semana passada, que há uma diferença entre tristeza e depressão. Tristeza todos nós sentimos quando perdemos alguma coisa. É normal, é natural. Muitas vezes passamos horas, alguns dias ou semanas triste. Mas essa tristeza proveniente de uma perda ou de uma decepção, ela não chega a travar a nossa vida. Agora, a depressão não. A depressão, ela trava, ela muda a forma da pessoa de se relacionar no seu meio. A pessoa que está com depressão, ela tem sentimentos de tristeza, mas é uma tristeza profunda. É uma tristeza que muitas vezes ela não sabe o que está ocasionando essa tristeza.
todos os pensamentos dela é de derrota, todas as notícias que chegam, ou grande maioria das notícias, ela só vê essa notícia com uma visão negativa, destruidora, ela acha que o mundo está acabando, que não tem jeito, que as pessoas não são dignas de ser pessoas de confiança. Ela tem dificuldade também de ter confiança nos seus relacionamentos. Então é um caso onde essa pessoa ela está deixando de viver, de colocar em prática o seu potencial, os seus dons, ela está deixando de crescer profissionalmente, ela está deixando de ter bons relacionamentos no seu dia a dia. Por quê? Porque ela está com uma doença e essa doença causa uma disfunção em suas emoções. Toda emoção, ela vem, né, a partir de um pensamento. Então imagina, quando você passa por uma situação, por exemplo, seu carro bateu, você bateu o carro, é algo triste, houve uma perda, você vai lá, você olha, bateu, vai ter um prejuízo. Você fica triste. Mas muitas pessoas numa situação dessa, diante de uma perda dessa, ela pensa, olha só o pensamento dela, veio a tristeza. Não, mas eu tenho um seguro, seguro vai cobrir. Olha, mas ainda bem que foi o carro e não fui eu, né? Então a pessoa ela consegue ver diante daquele problema, daquela perda, algo bom, né? Então eu não morri, eu não me machuquei, eu trabalho e eu conquisto. Então, aquela perda, ela não é uma perda que vai fazer com que a pessoa se feche, se tranque. O depressivo não. O depressivo, quando ele acontece, vamos supor, acontece o mesmo fato com ele, ele pensa, poxa, é só comigo que acontece isso, olha só, eu tenho um azar, perdi o carro, não vou conseguir. Então, ele só consegue ver coisas trágicas. E esses pensamentos trágicos trazem esse sentimento de negatividade. Então, é importante você entender que por quê? O que leva as pessoas a estarem ou entrarem nesse quadro depressivo? Talvez você no início pode ter falado com você mesmo, não, esse assunto não me interessa, eu não tenho depressão, não conheço ninguém que tenha depressão, mas você sabia que a qualquer momento, você ou eu, nós podemos entrar num quadro depressivo. Por quê? Porque há várias causas que levam uma pessoa à depressão, a um quadro depressivo. Pode ser a parte genética, sim. Um avô, uma avó, o pai ou a mãe que tiveram depressão, um filho, ele pode ter a propensão, ele pode estar propenso a ter uma depressão. Mas ele também não está condenado. Não, todas as pessoas que tiveram depressão na minha família vai fazer com que eu tenha. Não, você há uma predisposição. Aí você está caminhando normal na sua vida e de repente você sofre uma perda. Pode ser um casamento, pode ser morreu alguém que você amava muito, ou uma perda grande nos seus negócios. Então, aquela perda para você, ela é tão forte, ela é tão profunda, que através daquela perda, essa pode se instalar essa depressão, que é você já tem uma predisposição. Então, quem tem uma predisposição diante de fatos, de dificuldades, de perdas na vida, né? Se essa pessoa não consegue lidar de uma forma madura, uma forma positiva, ela corre o risco de entrar na depressão. Existe também aquelas pessoas que podem estar com quadro ou entrar no quadro depressivo em função de medicamentos. Há medicamentos que podem levar a pessoa a um quadro depressivo. Existe também a possibilidade de alguma disfunção neurológica, alguma falta de uma química. Então, a falta dessa química vai também levar algumas pessoas à depressão. E os usuários de drogas também.
As pessoas que têm o seu sono desregulado, não tem horário para dormir, não tem sono de qualidade. Pessoas que vivem tensas, né, não conseguem descansar, trabalha muito. Então isso pode desencadear uma depressão. Um outro fator é a alimentação. A alimentação tem alguns alimentos que podem provocar depressão. E uma das áreas que muitas pessoas têm sofrido são a questão das emoções. Quando passam por perdas, por pressões, por abandono, por maus tratos, abusos, né? Então essa pessoa, ela passa também, ela pode desenvolver uma depressão. Por quê? Porque não conseguiu resolver aquela mágoa, aqueles ressentimentos, então isso desenvolve. Então o meu conselho, antes de nós caminharmos ou durante essa nossa caminhada, se você conhece alguém ou você está nesse quadro, né, depressivo, primeira coisa, você precisa pedir ajuda. Por quê? Porque há várias formas de se tratar e uma delas nós vamos trazer aqui hoje para você. Mas eu não posso dizer que é somente uma forma de tratamento. Por quê? Porque há situações que requer um medicamento. Tem pessoas que vão precisar, através de uma análise, né, médica, com exames, vai ser detectado que, olha, o seu problema é em função de uma droga, de uma medicina, ou seu sono, ou algum alimento, né, e alguma falta química no seu cérebro. Então, ele vem com medicamento e regula e você passa a viver uma vida normal. Outros casos não. Outros casos, às vezes, não necessita de uma medicação, ele vai te receitar uma psicoterapia, né? E um acompanhamento, vai te ajudar a solucionar aqueles problemas mal resolvidos que foram guardados aí no seu coração. Mas tem casos que precisa de medicação, que precisa de uma psicoterapia e até que é muito importante hoje em dia você levar em consideração o acompanhamento e a orientação através da palavra de Deus, porque nós somos corpo, mente e espírito, né? Então nosso espírito também precisa ser alimentado. Então nós precisamos trabalhar pensando num corpo multidisciplinar para que a gente possa ter sucesso nesse tratamento. Então vamos para o nosso tema de hoje. Mude a sua forma de pensar e saia da depressão, seja curado da depressão ou nem entre na depressão. Por que a forma de pensar? Porque a nossa forma de pensar determina quem nós somos. Eu vou ler aqui para você o que diz em Provérbios. Tem duas passagens em Provérbios que fala sobre que nós somos aquilo que nós pensamos que somos. Em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, a vida do depressivo é dirigido pelos pensamentos dele. E quais são os pensamentos dele? De derrota, que ele não tem valor, que ele não consegue, que as pessoas não estão à altura, né, para serem seus amigos. Então, o que ele pensa é um pensamento negativo. Então, se eu penso negativo, se eu acredito que eu não posso, se eu acredito que não vai dar certo, que eu não vou ter sucesso, é assim que será. Em Provérbios, no capítulo 23, o versículo 7, também diz: pois como ele pensa dentro de si mesmo, assim ele é. Então, isso é muito sério, é a palavra de Deus dizendo que dá importância, ou falando sobre a importância dos nossos pensamentos. Então, muitas pessoas dizem assim: não, nós temos que ser positivos, né? Sim, nós temos que ser positivos. Ah, mas eu vou mentir, a situação não está boa e eu vou mentir? Não, nós temos que falar a verdade, que a verdade é:
esse problema veio, essa situação veio, mas eu vou sair dela, eu vou superar, eu vou conquistar, essa situação não vai me derrotar. Então, como eu pensar, assim vai acontecer. Então, a pessoa também que é muito negativa, talvez você fale assim: não, eu não tenho depressão, mas há pessoas ao nosso lado que são muito negativas. Tudo que acontece, ela nunca consegue ver um lado bom da situação. Então, essa pessoa ela está em risco, ela está correndo o risco de cair no abismo, né? E com certeza, uma pessoa muito negativa, uma pessoa negativa, você não consegue ver evolução na vida dela. Por quê? Porque ela está sendo aquilo que ela está dizendo que ela é. O mundo dela é como ela enxerga o mundo. Então é muito importante os nossos pensamentos. Na ciência, a medicina já chegou a uma conclusão que a nossa mente ela é mutável. Alguns anos atrás não havia esse entendimento, mas hoje não. A nossa mente, o nosso cérebro, ele é, ele é móvel. Então, ele pode mudar de acordo com os nossos pensamentos. Olha só, a Bíblia e a ciência entrando na mesma visão. Olha só, a nossa mente, ela é plástica, ela é mutável, porque temos um cérebro capaz de mudar e fazer que a gente possa ter um resultado diferente. Então, nós somos os arquitetos da nossa mente. Então, se sua mente é negativa, se você só pensa em derrota, se você não acredita que você tem valor, você vai ver um resultado de acordo com o que você está pensando. Você não vai conseguir ver sucesso na sua vida. Mas talvez você diga assim para mim: poxa, mas e aí? O que, que eu faço? Por isso que nós estamos aqui. O Ministério de Mulheres que Vencem está aqui para poder trazer conhecimento, para poder trazer esclarecimento e para poder dizer para você que há saída para todas as coisas. Apenas temos que abrir os nossos ouvidos e para poder conhecer, como eu disse, o conhecimento liberta, o conhecimento nos evita que a gente caminhe para a destruição. A palavra de Deus diz que a verdade, ela liberta, somente a verdade. Então, você que tem esse quadro depressivo, ou que conhece alguém, vocês precisam conhecer a verdade desse quadro da mente do depressivo. Qual é a verdade? A verdade que já foi comprovado que as pessoas depressivas, elas têm uma distorção dos seus pensamentos. Pensamentos distorcidos. O que significa isso, pensamentos distorcidos, Márcia? Significa que os pensamentos dela não condiz com a realidade. Então, ela tem um sentimento negativo e ela julga aquela situação de acordo com aquele sentimento negativo, mas não significa que a situação é negativa. Ah, eu não tenho valor. Então a pessoa se entristece porque ela se diminui, ela não acha que ela vai conseguir porque ela não tem condições. Mas isso é uma mentira. Todos nós temos valores, todos nós temos potencial, todos nós temos habilidades, dons. Talvez você não tenha descoberto, talvez você esteja olhando para o dom do outro, do vizinho, acha que o outro é melhor e não está olhando para dentro de você. Você tem valor. Você só precisa descobrir que você tem valor. A partir do momento que você reconhecer que você tem valor, você vai passar a fazer a diferença naquilo que você faz. Muitas vezes as pessoas elas acreditam que aquela pessoa não gosta de mim. É muito comum. A pessoa não gosta. Por que essa pessoa não gosta de mim? Não, ela passou, ela não me olhou, ela não me cumprimentou, ela passou direto.
Então, o depressivo, a pessoa que tem uma mente já negativa, ela julga o comportamento do outro como sendo uma verdade. Mas por que está levando você a acreditar que aquela pessoa não gosta de você? Que ela não olhou para você porque ela não quer te cumprimentar? Você chegou a pensar que talvez essa pessoa está lá envolvida nos seus pensamentos e nem te enxergou? Ou talvez esteja com algum problema? Então, o fato de uma pessoa muitas vezes passar perto da gente e não enxergar a gente, não significa que ela está te desprezando, que ela não gosta de você. Então, o depressivo, ele sempre olha dessa maneira. Ele sempre acredita, né, numa história que nem sempre, ou na maioria das vezes, essa história é mentirosa. E aí vem o quê? Vem a tristeza, vem a decepção, ela se fecha para as pessoas, né? Outro fator muito importante que a gente vê em muitas pessoas, pessoas que são muito sensível, não é muito delicado, porque existe uma diferença, né? A pessoa é delicadinha, tal, no trato, na maneira de ser. Não, é uma sensibilidade onde ela não aguenta ouvir um não, ela não aguenta falar, não, não dá, sabe, aquela pessoa que sempre acha que aquela pessoa não gosta dela, ou que aquela amizade não é boa porque não corresponde às expectativas dela, né? Então, aquela pessoa assim que por pouca coisa se ofende, né? Tudo que ouve se sente ofendido. Então, essa pessoa ela tende também a entrar num quadro depressivo, né? Então, aqui eu quero dizer para você, né, é importante você estar primeiramente buscando alguém, pode nos buscar um profissional da área, né, entendida da área da mente, para poder te direcionar. Mas hoje eu quero dizer para você a saída. Então, se você mudar a sua maneira de pensar, você vai se livrar da depressão. Bom, se nós mudarmos a nossa maneira de pensar, os resultados vão ser diferentes, sim. Agora, como nós podemos mudar a nossa maneira de pensar? A minha pergunta para você: os meus pensamentos, eles vêm de acordo com aquilo que eu alimento. Eu penso de acordo com o que eu aprendo. Então, o que que você tem visto? O que que você tem ouvido? O que que você tem aprendido? Qual é o alimento que você tem recebido diariamente? Então, claro que nós temos que estar conectados com o mundo, com as coisas que estão acontecendo, mas eu não preciso ficar e nem devo ficar mergulhado nas notícias sanguinárias. Nas notícias que falam só de morte, de destruição, tem pessoas que têm prazer de, vou lá no canal para saber como que está essa guerra, quem está bombardeando mais, né? Assiste programas que não tem valores familiares, briga, confusão, inveja, e acredita que através daquela cena, né, eu estou distraindo, eu estou descansando. Não, então, se eu começo a me alimentar com crimes, tragédias, valores familiares distorcidos, né? Situações de traição, isso é normal. Então, isso eu estou enchendo a minha cabeça, é como um alimento. A tua saúde vai ser de acordo com aquilo que você também se alimenta. Então, se você come só gorduras, só massas, muito açúcar, o que que vai acontecer com a sua saúde? Você vai adoecer. E assim é a nossa mente. Então, para que a gente possa mudar os nossos pensamentos, nós temos que fazer boas escolhas, como deveríamos fazer na nossa alimentação. Buscar mensagens, buscar ambientes, buscar pessoas, né, que possa trazer o quê? Mensagens de esperança, mensagens de mudança, né? E um dos caminhos que pode nos levar
a nos alimentar positivamente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma mensagem sempre de esperança, sempre alertando para as coisas que não devemos fazer, porque aquilo vai trazer certas consequências, que é o que eu comentei anteriormente, que o Senhor diz na palavra dele. Aquilo que você pensa é aquilo que você é. Então, eu posso escolher. Claro que você pode escolher o que você vai começar a pensar a partir de hoje. A partir de hoje, eu vou pensar, sim, que eu posso, que eu vou conseguir, não sei como, mas que eu posso conseguir, que eu tenho condições, né? E não aceitar esse quadro que você está vivendo. O que nós temos que aprender nessa caminhada? Primeiro, a se conhecer, identificar quais são os pensamentos que estão te levando para o buraco. É a baixa estima? É você não acredita que você tem valor? Você não acredita no mundo, nas pessoas? Nós temos que aprender a tirar uma grande expectativa que nós depositamos no ser humano, como assim, o salvador da pátria, o meu amigo, né? Eu espero muito do meu amigo em me ajudar e me apoiar. Não, o nosso apoio não pode ser nas pessoas. Se nós estamos nos apoiando nas pessoas, com certeza nós vamos nos decepcionar. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Nós precisamos mudar os nossos valores. Nós temos que entender, ou você que está me ouvindo, entender que lá quando você era criança, ou quando você era um jovem, ou na fase adulta, todas aquelas situações de traumas, de perdas, que foram mal trabalhadas, que não foram resolvidas, hoje elas estão ali, escondidinhas, ali no seu coração, na sua mente e trazendo esse pensamento negativo. Então eu convido a você a fazer uma reflexão. Os meus pensamentos são negativos, eu não consigo ver esperança, o mundo não tem jeito. Então eu digo para você, você precisa nos procurar, porque nós vamos te orientar a seguir um caminho para que você saia dessas correntes. Sua vida está travada, você está acorrentado. E a palavra de Deus em João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A pessoa depressiva, ela não está pensando na verdade dos fatos. Os fatos não são verdadeiros, eles são distorcidos. É uma mentira, não é mentira da pessoa. Ela está vendo a situação de uma forma errada. Então, venha, nós vamos te ajudar a ter uma caminhada. Eu estava preparando até para o próximo programa, né, a continuidade sobre a depressão. Mas veio ao meu coração uma necessidade de ajudar muitas pessoas que não estão conseguindo sair dessa situação. Eu sei que não é fácil, por isso eu digo, é necessário uma ajuda e nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos para ajudar, não é pessoas de uma igreja, de uma denominação. O Ministério de Mulheres que Vencem aqui do sul da Flórida, estamos espalhados no mundo inteiro, tem o propósito de estender as mãos para aqueles que precisam. E nós estamos trabalhando para apresentar um seminário. E esse seminário vai ser aberto não só para as mulheres, porque muitos homens também estão enfrentando essa questão da depressão. E aí, nesse seminário, vai ser um seminário gratuito, um seminário para poder ajudar você a se desvencilhar, a quebrar essas correntes, para que você venha ser uma pessoa plena. E aí há uma caminhada, e nesse seminário nós vamos te ajudar a identificar quais os pontos, quais as áreas, né, que estão com pensamentos distorcidos, levar você, né, palavras, frases que possam, né, caminhar no seu dia a dia para que você possa começar a mudar. Não, para esse assunto eu vou passar a pensar dessa forma, para este assunto eu vou passar a pensar dessa forma. E como diz a ciência,
o nosso cérebro, ele pode mudar através da mudança dos nossos pensamentos. E a palavra de Deus diz: você é aquilo que você pensa. Então, neste seminário que nós vamos preparar, ainda não tem data definida, porque isso veio ontem como uma ideia de poder estar fazendo um trabalho mais amplo, mais personalizado, dando uma atenção personalizada a você que está enfrentando esse problema. Então, prepara esse seu coração. Se você conhece alguém, você tem contato aqui com a TV Flórida e, e vai estar o meu contato também. Você já demonstre o seu interesse, deixe seu nome, deixe seu telefone e aí em breve nós vamos passar a data desse seminário. Eu tenho certeza que no final desse seminário você vai sair com a chave da sua vitória, com, com um livro, com uma relação de dicas que vai levar você a mudar a sua forma de pensar. Então, se eu mudo a minha forma de pensar, a minha vida vai ser diferente. Você foi feito para dar certo. Você foi feito para ter sucesso na vida em todas as áreas. Mas pensando dessa forma, você não vai muito longe. E nós queremos estender a nossa mão para você e te ajudar a fazer você ser aquilo que Deus fez você. Um abraço e até o próximo programa.